Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção Valdinei Guimarães. Trabalhos técnicos Magno Nogueira. Oi, bom dia, tudo bem com você? Como é que tá o seu sábado, 7 de março? Olha, vamos concordar com uma coisa. Todo mundo quer ser bonito, né? Passa maquiagem, penteia o cabelo, faz a barba. Só que às vezes a gente acaba se tornando refém de um padrão de beleza. Só que é uma beleza que em alguns casos não dá nem para alcançar. É algo inatingível. Tem outras situações em que as propagandas de batons, de maquiagem e produtos para cabelo parecem que não são feitos para quem está acima do peso. E aí fica parecendo que os gordinhos e as gordinhas não gostam de se cuidar e ficar bonito. Isso é lógico que não está certo, não é justo. E é por isso que o Conexão de hoje vai falar de beleza para quem faz o ponteiro da balança subir um pouquinho mais. São os chamados plus size. Você vai ver que cada um tem a sua beleza. Plus size, a beleza tem a sua medida, é o nosso tema de hoje. Fica ligado aí, daqui a pouquinho eu volto para começar o nosso bate-papo. Conexão. A nossa convidada que vai falar sobre beleza plus size tem uma situação interessante. É que ela, na verdade, é um personagem criado por uma sexóloga e esse personagem tira dúvidas e dá aconselhamento para as pessoas que são plus size. Ela escreve para um blog que é o Beleza Sem Tamanho, tirando dúvidas, dando orientações, enfim, e postando artigos também falando dessa temática. Então eu recebo hoje a Luísa Levi, que conversa aqui com o Conexão via Skype. Ela está lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Luísa, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao Conexão. Bom dia. Bom dia, Valdinei. É um grande prazer estar conversando com vocês aí do Espírito Santo, né? Que é uma cidade bem afastada de onde eu estou hoje. Então, para mim, como sexóloga plus size, é um grande prazer estar aqui conversando, tirando a dúvida desse público que está cada dia assim mais se mostrando para o mundo. Então, eu estou muito feliz. Obrigada mesmo. Luísa, você é uma sexóloga plus size. Uma sexóloga a gente sabe o que faz, mas o que é uma sexóloga plus size? Então, antes de mais nada para explicar, a sexóloga não é só aquela profissional que fala de sexo, tá? É uma profissional que ela cuida das relações, da autoestima. Existem várias especializações dentro da parte de sexualidade. E eu acabei escolhendo porque me identifiquei mais com o público plus size. Então, o meu trabalho ele é justamente nessa forma de resgatar essa autoestima desse público que eu tenho percebido que tem crescido bastante. Luísa, a nossa sociedade, em pleno século XXI, eu não sei se isso mudou, e acho que você vai poder me responder isso com mais convicção. A nossa sociedade ainda tem aquela visão de que mulher bonita é mulher magra? Infelizmente tem, Valdinei. Infelizmente tem. Isso é uma coisa imposta pela própria mídia. Hoje, a mídia, infelizmente, ela traz para o universo que homem e mulher, para ser bonito e ser bem-sucedido, tem que ser magro. Então, são questões que já vêm de longo tempo. Mas, infelizmente, ainda, principalmente agora que a gente está nesse boom aí de corpo sarado, de muita musculação, infelizmente a nossa sociedade ela vê a pessoa gorda, o homem gordo, como uma pessoa que deve ser excluída da sociedade, que ela não é bem vista. Assim como, infelizmente, ainda tem a questão dos preconceitos, né? Preconceito de raça, de religião. Existe o preconceito em relação ao tipo corporal da pessoa. Então, hoje, infelizmente, a sociedade ainda discrimina e bastante. O homem, você falou do homem também, né? Ele também sofre esse tipo de preconceito tanto quanto as mulheres? Sofre. Só que o homem, Valdinei, tem uma grande diferença, que o homem ele foi criado para se calar. Ele não fala tanto sobre os sentimentos dele. Mas eu já tive pacientes plus size, gordinhos e gordos, que eles acabam, eles se reprimem muito por conta disso, só que eles ficam mais calados.
A mulher, por si só, como já é mais comunicativa, ela consegue se expressar melhor dessa forma. O homem sofre, só que infelizmente ele sofre mais calado, né? Ô Luísa, por que você diria que o peso de uma pessoa importa tanto assim pra nós? Eu falo a gente porque... Falo nós, não é porque... Acho que todo mundo não, mas muita gente tem essa visão, né, de ficar observando se a pessoa está acima do peso. A gente aprende a ser assim, né? A gente vê na TV, nas propagandas. Mas por que importa tanto o peso das pessoas assim? Olha, Valdinei, isso é uma boa pergunta. Eu, pessoalmente, te digo o seguinte, o peso, o que é? Ele é um número. Ele nada mais é do que um número. Ele é um número que você vê num instrumento que é chamado a balança. Agora, por que esse número importa tanto? Eu, sinceramente, venho estudando isso há muito tempo e venho me fazendo essa mesma pergunta. Por que esse bendito desse número, se ele tiver acima de 3 dígitos, ele é tão discriminado? É como eu te falei já anteriormente, isso é um vício da mídia, é um vício da televisão. Se você caminhar na tua cidade, em qualquer lugar, você vai ver outdoors, vai ver em revistas... essa padronização. O que todo mundo quer? Todo mundo quer ser padrão. O mesmo corpo, o mesmo cabelo, a mesma cor de olho. E o peso, ele tá incluído nessa situação. Só que assim, as pessoas têm que entender que o peso, como a altura, é apenas um número. Ela não mostra pra mim quem você é. O que vai mostrar quem você é o teu caráter, é a forma como você trata o outro. Então eu sempre falo, esqueçam os números. Não deem bola para números, são apenas números. Deem bola para o que a pessoa realmente é, qual é a essência desse ser humano. Mas a sociedade é implacável. Ela se preocupa com o número, com a medida, com as estimativas. E nem sempre essa é a realidade, né? Luísa, a mulher ideal, e esse ideal aí é entre aspas, porque é uma coisa que não existe, eu acredito, né? Que não existe algo ideal. Mas a visão de mulher perfeita da sociedade já foi cheinha no passado, né? Até as nossas avós brincam, né? Você tá muito magrinho, tá muito magrinha, né? Não tá saudável. Agora é o contrário, agora é a mulher magra. Por que você acha que isso mudou? Valdinei, assim como a moda, a tendência corporal ela mudou junto com os tempos. Antigamente, como você mesmo falou, a mulher perfeita era aquela mulher mais cheinha, mais gordinha, mais gorda, porque ela de certa forma, ela demonstrava para o outro que a família dela era rica, que ela tinha dinheiro. E ao mesmo tempo porque ela era fértil. Então naqueles tempos onde teve as guerras, o ideal era uma mulher avantajada, porque era sinal de que ela era boa para ter filhos, né? Que ela era uma mulher saudável. E isso foi mudando com os tempos. Conforme a televisão ela foi modificando as tendências de moda, porque hoje tudo é tendência. Cabelo é tendência, daqui a pouco você tem cabelo crespo, daí já dizem que é moda ter cabelo liso. Para ter uma ideia, até formato de unhas hoje já modificou. E então a visão corporal mudou da mesma forma. Então o que foi acontecendo com os tempos? Conforme a gente foi tendo a modernidade, a gente foi tendo os outros tipos corporais. Por exemplo, Greta Garbo, Marilyn Monroe, tem Sofia Loren, tem algumas atrizes mexicanas que fizeram sucessos na década de 50 e 60. Aí daqui a pouco veio aquele boom da história das modelos, das top models, Kate Moss, Cindy Crawford. Elas foram ditando moda. Então isso foi mudando a visão corporal no decorrer dos séculos. Então assim, a tendência é mudar. Daqui a pouco, quando você vê essa idade média onde era mais bonito ser gordinha, ela vai voltar, ela vai acabar voltando. E aí, quem sabe, o preconceito termina, o que eu acho muito difícil, porque o ser humano é muito complicado. Quem sabe isso melhora com o tempo, mas assim, as coisas mudam. Isso é moda, é tendência e infelizmente tem pessoas que acompanham exatamente aquilo que a moda está ditando.
como é que a gente pode chamar uma pessoa que está, eu vou dizer acima do peso, mas isso também é muito relativo, porque qual é o peso certo, né? Qual é o ideal? Então como é que eu chamo? Posso chamar de gordinho, de gordo, de plus size? Porque eu não quero ofender uma pessoa, acho que também essa é a dúvida das pessoas que estão ouvindo a gente e que não são plus size, mas olha, eu quero tratar essa pessoa com respeito. Como é que eu chamo? Em primeiro lugar, Valdinei, você chama ela pelo nome e não pelo corpo dela. Ela tem um nome, ela tem uma particularidade. Então esqueça a extensão corporal dessa pessoa e trate ela como um ser humano. É a primeira coisa que eu falo. Porque outra vez, aí a gente volta naquela questão do peso. Por que o peso é tão importante? É apenas um número. Ela não me diz nada, esse número não vai me dizer nada. O problema é que as pessoas fazem definições. Eu odeio definições. Eu, como profissional e pessoa, não gosto de definir nada. Como estão definindo hoje? Existem os héteros, os homossexuais, os travestis, os transexuais, tudo a gente define para não ofender, né? Não, eu não posso ofender, então eu tenho que definir algum nome para dar para essa pessoa, para ela não se sentir ofendida. Mas isso tá errado, a gente não tem que definir o ser humano, o nome é a melhor definição. Então assim, mas para não ter dúvidas, eu sempre digo o seguinte, eu não gosto de usar números porque a gente acaba pecando muito com essa coisa de medidas e números. Plus size para mim é toda aquela mulher que ela veste acima de 48. Então é aquela mulher mais cheinha, mais gorda. E aí existem os obesos. Mas aí a gente vai acabar entrando numa questão de saúde, que a gente pode até conversar sobre isso depois. Sim. Então plus size é toda aquela pessoa que não se enquadra nesse bendito padrão aí da sociedade da magreza, que veste 34, 36, 38, 40. Depois disso, o pessoal já está definido como plus. Mas eu creio que não seja muito assim. Por isso que eu te falei assim, eu não gosto muito de usar número, porque a gente acaba pecando nessa definição, né? Olha, vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo com a Luísa Levi, falando sobre beleza plus size, porque eu queria mandar um abraço especial para 2 ouvintes que eu sei que estão sempre ligados no programa. Um deles é o Adriano Timóteo, que também, por acaso, é o meu tio, mas ele sempre ouve o programa direto, ele comenta comigo. E também o Renildo Azeredo. O Renildo disse que sempre ouve o programa e ele contou uma coisa interessante. Ele disse que usou uma das entrevistas feitas aqui no programa no ano passado em um trabalho de escola. Eu fiquei muito contente, Renildo, de saber que o programa foi útil para você. Muito obrigado pela sua audiência e obrigado por compartilhar também essa experiência. Você também pode deixar o seu recado, mandar a sua sugestão de tema, a sua crítica, o seu comentário para jornalismo@radiofmz.com.br ou através da nossa página no Facebook, é só pesquisar lá, Rádio FMZ. Conexão volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica ligado, não sai daí. Conexão. Estamos apresentando Conexão. Em Conexão com o Mundo. Em Conexão com você. Conexão de volta no seu rádio. Hoje conversando sobre beleza plus size com a sexóloga Luísa Levi. É difícil para uma pessoa plus size se relacionar? Encontrar um parceiro, uma parceira, um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada? Na verdade, Valdinei, tá difícil para todo mundo, sabe? Eu acho que a gente não pode generalizar um tipo. Tá difícil para todo mundo se relacionar. Então, falando de forma generalizada, eu falaria que hoje se relacionar com outro tá difícil de qualquer jeito. Por quê? As pessoas elas estão muito preocupadas com a beleza física e não com o interior dessa pessoa. Elas entram em redes sociais à procura do quê? De sexo fácil e de qualidade. Hoje as redes sociais são assim. Então, para a pessoa que quer se relacionar de verdade, ela acaba encontrando uma certa dificuldade. No caso das pessoas do público plus, isso se torna um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, mas isso vai muito da pessoa, não estou falando relacionado ao corpo, mas por ela ter esse preconceito dela mesmo, porque infelizmente a pessoa acaba se autopreconceituando, então ela acha que é difícil. Aí o que ela faz? Ela se esconde atrás de uma tela de computador e ela monta uma personagem para o outro com medo que o outro não a aceite. Então aí acontece o quê? Vamos supor uma mulher, ela entra numa rede social,
ela se apresenta, tá de papo lá com o cara, etc e tal, aí o cara, infelizmente, pergunta, que peso você tem? Isso é a pior pergunta que pode se fazer para uma mulher, em primeiro lugar, né? A mesma coisa que perguntar a idade, né? A mulher não gosta de falar a idade. Sem dúvida. Aí ela fala, diz assim, eu não sei o meu peso, mas eu sou tipo gordinha, só não sei o que, babá. O cara, alguns caras já imaginam, fazem uma ideia, mas outros já idealizam de uma outra forma, então torna mais difícil. Então eu sempre falo para todo mundo, quem entra em rede social, nessas salas de bate-papo, e quer de fato encontrar alguém verdadeiro, você mostre de verdade, não se esconda por trás de uma aparência que não é a real, porque o encontro real ele vai acontecer, se for da vontade de ambos. E aí essa pessoa vai se deparar com quem realmente você é. Mas assim, generalizando, tá difícil para todo mundo. Pros magrinhos, pros gordinhos, porque as relações humanas elas mudaram muito. E infelizmente hoje ninguém quer mais um relacionamento sério. Quer dizer, ninguém entre aspas, porque a gente encontra. Sim, eu entendi. Mas tá difícil, tá muito difícil porque a gente mudou muito a nossa forma de se relacionar, né? Luísa, falando da moda, para quem é plus size é difícil se vestir? Já foi mais, Valdinei, já foi mais complicado. Eu acho antigamente, assim, há alguns anos atrás, uma pessoa mais gorda, mais gordinha, ela tinha muita dificuldade de encontrar roupa. Então ela entrava dentro de uma loja e não tem roupa para ela. E as roupas que tinham aquelas roupas mal cortadas, mal feitas, com estampas lá do tempo de não sei o que, então era mais difícil. Uhum. Hoje, o pessoal que mexe com essa linha de comércio, de roupa, de estilismo, eles têm percebido que o mercado plus size tem crescido. Então eles estão com uma visão de futuro maior. Então hoje você já encontra em lojas de departamento, em algumas marcas, grifes, assim, você já encontra roupas muito bonitas, assim, e legais para esse público aí que veste acima de 44. Mas já foi muito difícil. Não tá o ideal ainda, né? Porque as pessoas fazem roupa pra gente magra, tamanho único. Que às vezes não serve nem naquele que é de tamanho único, né? Então, assim, tanto pro lado feminino como masculino, eu creio que tem melhorado sim. Tem aparecido muita moda bonita e especializada. Falando em moda, nas passarelas, a gente, pelo menos, eu conheço aquela modelo que é muito conhecida, a brasileira, a Flúvia Lacerda, e ela é plus size, lindíssima, faz muito sucesso, não é? Isso é bom, eu acho, pra trazer essa discussão à tona, né? Essa modelo, ela foi uma das primeiras, eu creio, assim, que foi descoberta e iniciou nesse mundo da moda, então ela desmistificou essa coisa da magreza. Então, assim, eu acho que foi a partir dela que os comerciantes, com olhar no futuro, começaram a perceber que, tem mulheres aí que elas não estão conseguindo se vestir porque não tem roupa para ela, eu vou começar a fazer. Então, eu acho que foi a partir daí que começou a mudar essa coisa da moda, sabe? E tem outras, tem uma americana, eu só não sei te pronunciar o nome dela, mas ela, assim, ela é lindíssima. Porque uma particularidade, Valdinei, geralmente a mulher gordinha, a mulher gorda, ela é muito bonita. Uhum. Ela tem um rosto muito bonito. Então isso chama muito atenção. Aí vem aquelas criaturas e dizem assim, ai, nossa, você tem um rosto tão bonito, por que não emagrece? Putz, pra que dizer isso? É triste, né? Chega a ser engraçado, mas é uma realidade triste. Né? Chega a ser engraçado. Gente, pra que dizer isso? Não diga isso. Então assim, toda mulher gordinha é bonita. Quando resolve ser bonita, é bonita mesmo. Então, falando da moda, hoje o pessoal, o pessoal de futuro, assim, começou a olhar mais pra mulherada, porque a gente compra e compra muito. Se você não se adequar ao mercado plus size, você não vai ganhar dinheiro. Então, se esse é o intuito, tem que desmistificar isso e começar a fazer roupa para as mulheres e para os homens, porque a gente compra bastante. Tá certo. Bom, Luísa, tem uma coisa que a gente vê lojas de roupas, e aí, pelo menos aqui na minha cidade, não sei se é essa a realidade aí onde você tá, você que já morou em várias cidades, você estava me contando antes da gente começar a gravação, tem uma loja de moda feminina e tem uma loja de moda feminina plus size. Isso não é uma forma de fazer aí um apartheid, uma separação, uma discriminação das pessoas que são plus size? Claro que é. É discriminatório?
Por que a minha roupa tem que estar diferente da roupa daquela mulher que é magra? Qual é a diferença? Só porque ela usa um pouco mais de pano? Isso é uma discriminação, sim. Eu acho que tem que juntar as duas, porque o comércio é o mesmo, vale para todo mundo. Eu acho que é muito discriminatório. Eu, sinceramente, aqui em Pelotas, onde eu tô hoje, eu já vi assim algumas lojas que são especializadas só em moda plus size. Mas aí o que acontece? Elas são especializadas em moda plus size, mas ao mesmo tempo elas colocam junto moda gestante. Ou seja, quer dizer então só porque eu tô gorda, eu tô grávida? Então, sabe, o pessoal ele separa muito, ele gosta muito de separar como se eu juntar uma roupa de uma mulher magra com a roupa de uma mulher gorda, aquela magra não vai entrar na minha loja. Então eu acho sim que é uma forma de discriminação, mas nós vamos trabalhar com isso, nós vamos trabalhar a partir disso para poder mudar essa visão do comércio também. Bom, Luísa, você conta numa postagem do blog Beleza Sem Tamanho, você é colaboradora nesse blog, né? Isso, eu sou colaboradora do belezasemtamanho.com, que é um blog feito pela Cálio Fonseca de Minas Gerais. Então, toda semana eu tô tentando largar uma postagem lá pro pessoal. E também agora eu sou colaboradora de uma página da internet chamada Gordelício, que eu contei que eu sofria uma certa discriminação, né? Quando era criança, né? Isso mesmo. Isso acontece ainda muito, Luísa, com as crianças que estão na fase de crescimento, aquela fase de mudança, né? Depois, quando já chega ali na puberdade, é quando, pelo menos na adolescência, é quando a coisa começa a ficar mais complicada, o corpo vai mudando. Ainda existe muito esse sofrimento pelas crianças que estão são plus size? O bullying começa dentro de casa, Valdinei. Infelizmente, começa dentro da tua família. O que eu falei naquela postagem foi o quê? Eu tenho uma tia que ela sempre olhava e dizia assim, nossa, como você tá gorda, nossa, como você não sei o quê. O que eu fiz? Eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito segura, eu acho, desde pequena. Então eu não me importava com os comentários dela. Claro que aquilo me chateava, me magoava, porque eu era uma criança. Mas quando adulta eu comecei a entender que a gente precisa respeitar a opinião do outro e se afastar daquilo que não nos acrescenta. Então eu acabei me afastando e isso não me atinge mais. Mas o bullying começa dentro de casa. Quando a criança é pequena, daí a criança tá lá comendo, chega a mãe ou chega a tia, seja quem for, diz assim, credo fulaninha, para de comer que você tá muito gorda. A criança já coloca aquilo na cabeça que ela tá gorda e ser gorda é feia. É verdade. E se ela não tiver uma segurança, uma autoaceitação dela, se ela não for ensinada que seja da maneira que for, ela vai ser aceita, ela vai ser amada, ela vai chegar na adolescência, que é onde a gente enlouquece, porque daí a gente quer ser igual ao grupo, né? A gente quer se igualar ao grupo, a gente vai achar que por ser diferente a gente não vai ser aceita. Aí que entra a questão das doenças que estão acontecendo hoje em dia, que são as doenças de bulimia e anorexia, que acontece muito na adolescência. Hoje, o que está acontecendo? Existem grupos na internet e blogs especializados em como você ser anoréxico, como você ser bulímico. As pessoas estão ensinando isso para os jovens. E são doenças muito graves, né? São doenças graves, são doenças psicológicas, metabólicas que levam à morte. Então, assim, o adolescente, ele recebe uma gama de informações muito grande por várias questões da vida dele. A gente tem aquele boom hormonal, aquele boom psicológico, e se você não cuidar desse adolescente e você perceber que ele está passando por isso, ele vai se tornar um adulto problemático. E a gente sabe que quando a gente chega na idade adulta com alguns problemas não resolvidos, eles se tornam problemas mais graves. Sim. Então hoje eu alerto muito aos pais, aos adolescentes, que por favor parem com essa coisa de quererem se igualar ao grupo, de quererem serem aceitos. Vocês vão ser aceitos de qualquer forma. Não adianta comer e depois induzir ao vômito para virar bulímico. Não adianta querer ser magro, ser anoréxico, porque isso pode matar. Então o bullying começa dentro de casa. As pessoas têm que começar a cuidar o que elas falam para a criança, porque a criança absorve tudo. E ela vai levando para a adolescência e vai levando para a idade adulta. Eu acho que você tem que se afastar daquilo que não te faz bem. Eu não estou falando que
você tem que ser gordo ou tem que ser magro. Não, você tem que ser da maneira que você é e que você se sinta bem. Se você acha que você está acima do peso e isso está te prejudicando, vai no médico, vai numa nutricionista, faz uma dieta balanceada, te reeduca, mas não vai de encontro a essa moda de que o bonito é ser anoréxico. Isso não é bonito, isso é doença. Sem dúvida. Então, assim, tem que ter cuidado com a criança desde o momento que ela nasce, que ela vai formando opinião, porque infelizmente ela acaba formando uma opinião errada daquilo que ela é. E aí é que acontecem as grandes tragédias que infelizmente a gente vê por aí. Olha, vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo com a Luísa Levi, falando sobre beleza plus size. Conexão volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica ligado, não sai daí. Estamos apresentando Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão de volta no seu rádio, hoje conversando sobre beleza plus size com a sexóloga Luísa Levi. Ô Luísa, até aproveitando, tocando nesse assunto, não é uma relação direta, e posso estar enganado, você pode me dizer melhor isso, não é porque a pessoa é gorda ou ela está acima do peso que ela come muito. Não quer dizer que porque você é gorda porque você come muito. Não é verdade isso, né? Não, nem sempre é, mas aí entra muito na questão de saúde, sabe, Valdinei? Porque tem muitas pessoas por aí que elas têm alguns problemas, assim, de metabolismo mesmo, de tireoide. Mas uma coisa eu falo assim, ó, ninguém é gordo porque não come. Você é gordo, você come. Isso é mais que certo. Agora, se você não come, você é magro. Sim. Mas se entrar na questão de saúde e a gente começar a fazer uma investigação, algumas pessoas elas acabam engordando mais por alguns problemas de tireoide, de metabolismo mesmo. Assim como acontece aquelas pessoas que têm problema de tireoide e emagrecem demais. Mas assim, é uma faca de dois gumes. Aí isso já é uma questão assim mais de investigação, de saber se tem uma relação direta, se come demais, se não come, porque tem gente que come muito e não engorda. Tem. Né? Aí existem aquelas outras pessoas, como assim, ó, no meu caso, eu venho de uma família que tem uma genética que se a gente respirar, a gente engorda 10 quilos. É a genética da minha família. Então a gente tem que se cuidar. Eu, assim, ó, apesar de eu não ter essa preocupação, eu tenho que emagrecer, eu tento me cuidar. Quando eu percebo que tá ficando demais, eu dou uma maneirada, eu me cuido, porque pra mim, por exemplo, a minha imagem na frente do espelho, ela me faz bem, ela não me atrapalha. Mas se eu perceber, por exemplo, nossa, tá demais, fui botar aquele vestido, já não ficou legal, vou dar uma maneirada pra dar uma melhoradinha. Então isso vai muito da pessoa. Sim. E existem pessoas, por exemplo, a minha mãe é magríssima, é magrinha. Olha. E come e não engorda. Come e não engorda. Mas tem outras pessoas que eu conheço que quase não comem, mas são gordos. Pois é. Mas aí é a questão metabólica, a questão de você fazer uma investigação médica mais a fundo para saber o que está acontecendo, né? Luísa, como é que fica a questão da pessoa ser plus size com a saúde? Porque tem níveis também de peso, né, acima de um peso saudável. Ali tem pessoas que são obesas, como você falou. Como é que a gente separa isso? Olha, eu tô plus size aqui, mas eu tô saudável. Opa, o meu peso tá demais, eu preciso procurar um médico. Como é que a pessoa vai conseguir separar isso? Assim, a questão de ser gordo e magro e ser saudável, elas são duas coisas bem distintas. Um magro, ele pode ter inúmeros problemas de saúde, enquanto uma pessoa gorda não tem. Vou te dar um exemplo particular meu. A minha mãe é magra e tem níveis de colesterol alto. Eu sou gordinha e não tenho problemas de colesterol. Então isso vai muito da genética, daquilo que... isso vai muito do DNA e creio até, eu digo, da sorte. Porque, meu Deus... Mas você tem que saber separar isso. Obesidade mórbida é aquela obesidade que ela passa do IMC, que é o índice de massa corporal que a gente faz, que é aceitável até 30, se eu não me engano. Como eu te disse, eu tenho problemas com números, eu não gosto de falar de número, porque eu peco demais nisso. Não, tudo bem. Então, no momento que você tá muito gordo, que você já tá no IMC acima de 30,
e que você está tendo, por exemplo, dificuldades para caminhar, para se locomover, para fazer coisas simples do teu dia a dia e que você começa a perceber que está tendo problema, então o ideal é procurar um médico e ver o que está acontecendo. Bom, Luísa, o que você diria para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes também, que estão ouvindo a gente aqui agora e não se sente bem, né? São plus size e não estão se sentindo bem com a aparência. O que você diria para essas pessoas? Tudo é autoaceitação, Valdinei. É você chegar na frente do espelho e ver a tua imagem refletida nele e você verificar todos os pontos positivos que você tem. Ninguém levanta de manhã se achando a 8ª maravilha do mundo, ninguém se levanta de manhã se achando lindo, maravilhoso. Existem pessoas que têm a estima muito baixa e que acabam exatamente assim como você falou, que elas se deprimem muito rápido. O ser humano tem muito disso, aquilo que não está legal já leva ele à depressão. Então faça uma autoanálise daquilo que você tem de melhor. Formato do teu olho, formato do teu rosto, a forma como você se expressa, a forma como você se mostra para o mundo. Vamos parar de achar que os padrões impostos pela sociedade são os padrões corretos, porque eu gosto muito de dizer o seguinte, essa sociedade aí que impõe padrões é a mesma que abandona e deixa morrer de fome. Então, como é que a gente vai dar bola para essa sociedade? Como é que a gente vai ter na nossa mente que essa sociedade aí, esse padrão dessa sociedade é o padrão correto? Ele não é o correto. O correto é você se levantar de manhã e gostar do que você vê. E se você não gosta do que você vê, você pode melhorar. Porque as coisas podem ser melhoradas. Então a estima, eu não posso, por exemplo, te fazer você ter motivação. A motivação ela vem de dentro de você, é uma coisa tua. O que eu posso ajudar como terapeuta, como sexóloga, é fazer você encontrar o caminho dessa autoaceitação e parar de se preocupar tanto com esses padrões aí. Vamos parar de padronizar, gente. A gente é diferente, todo mundo é diferente, cada um tem a sua mania, cada um tem o seu jeito. Então ninguém vai ser igual a ninguém. E existem, olha, só para acrescentar, eu tive um caso uma vez de uma moça que ela era gorda e ela começou a fazer dieta, ela era casada. O marido se separou dela e veio me procurar para conversar comigo, porque ela fazia terapia comigo, e veio me procurar. E aí ele disse assim, eu não conheço essa mulher. Essa mulher que tá lá dentro da minha casa não é a minha esposa. Eu quero a minha esposa de volta. Aí eu conversei com ele, conversamos, não sei o que. Aí ele disse assim, não, mas não é essa que eu conheço. Não foi por ela que eu me apaixonei. A mulher que eu me apaixonei era uma mulher bem resolvida, bem segura, e agora eu vejo uma mulher esquálida na minha frente e eu não reconheço ela. Eu não vou voltar para ela. Olha. Eu tive que chamar os dois para conversarem, para a gente poder entrar no consenso para ver como ajudar aquele casal, porque ele não queria ela justamente porque ele emagreceu. Não queria ela justamente porque emagreceu. Então isso acontece e tem que tomar cuidado com isso. Porque quando você se apaixona por uma pessoa, você se apaixona pelo que ela é, não pelo que ela te mostra na frente do espelho. Bom, Luísa, muito obrigado novamente pela entrevista, por esse bate-papo muito bacana que você nos concedeu aqui hoje no programa Conexão. Agora a gente abre espaço para as considerações finais, né? Para você falar o que você achar aí relevante sobre esse assunto tão bacana que é a beleza plus size, porque existe sim e muita beleza de pessoas plus size. Existe, como eu te disse, existem mulheres e homens plus size que são lindos, que têm rostos perfeitos, só que a gente precisa desmistificar essa coisa que todo gordinho e gordinha é bonita apenas de rosto. Não, nós somos bonitos na nossa totalidade, assim como o magro também é. Então, a moda, pessoal, ela é transitória, ela muda. Mas o que fica é o nosso caráter, que é uma coisa que eu debato muito, que eu falo muito, o que fica é o caráter da pessoa. Então, para os plus de plantão, vocês não fiquem se auto-sabotando na frente do espelho. Acordem de manhã, vão para a frente do espelho, se olhem, se gostem, se amem. Hoje mesmo eu fiz uma postagem pro grupo do Facebook e falei:
Vai pra frente do espelho, olha teu sorriso, olha teu olhar, veja quanta coisa bonita você tem, quanta coisa linda e quanto inteligente você é. Pro caso da mulher, bota teu melhor vestido, passa aquele batom que te deixa gostosa, poderosa e sai pra rua, linda, poderosa, maravilhosa, vai fazer a tua vida, vai vencer na vida. Deixa essa história de padrão de lado. O padrão não existe. O padrão do ser humano é ser feliz. Nós viemos ao mundo para sermos felizes e não para viver triste, jogado pelo canto. Então isso serve para todo mundo. Chega de ficar se preocupando com coisa que não nos acrescenta. O que nos acrescenta é sorrir e ser muito feliz mesmo. Conexão. Programa Conexão de hoje terminando, viu? Olha, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo bacana sobre beleza plus size. Na semana que vem, o nosso bate-papo vai ser sobre medo de falar em público. Para você que tem esse problema, né, essa angústia de falar, tá imperdível. Então eu espero você na semana que vem, no sábado, 11h15 e com a reprise, claro, no domingo. Uma boa semana de trabalho para você, obrigado pela audiência. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.